Olá, boa noite, tudo bem? Seja bem-vindo e bem-vinda à transmissão de hoje. O tema de hoje é a verdade sobre a reencarnação e o destino. A gente vai entender um pouco mais a fundo a verdade sobre a reencarnação, o que significa a reencarnação, por que esse processo existe, qual é o objetivo da reencarnação, e a gente vai falar sobre o destino. O que define o destino do ser humano? Quais são as variáveis envolvidas no destino? Será que eu posso mudar o destino? Será que o destino ele é fixo? Esses são os dois temas que a gente vai abordar hoje. Para dar início, entoaremos as orações. Ó Senhor, Elcantari, Mestre Iriu Rukawa, muito obrigado pelo dia de hoje. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Ó Senhor, por favor, concedei a luz a todos os pedidos de oração. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, por favor, concedei as orientações necessárias. Muito obrigado. As palavras da verdade proferidas por Buda. No grande universo sempre houve a luz é a energia de Buda. Graças à energia vivem as pessoas, a energia de Buda criou a história da humanidade e será suprida eternamente. Esta luz eterna vem do mundo celestial e predomina sobre a terra. Esta é a luz celestial. Ao passar pelo prisma de Buda, manifestaram-se as 7 cores do arco-íris, arqueando sobre o céu. Pode-se ver aqui a misericórdia de Buda. Amarelo é a cor do ensinamento, branco é a cor da salvação. Vermelho é a cor da justiça, violeta é a cor da obediência. Azul é a cor do pensamento, verde é a cor da harmonia. Prata é a cor do progresso. As 7 cores se ajudam mutuamente e surge então o reino búdico. O reino búdico brilha vivamente com a junção dos bodhisattvas. Este é o reino do amor ou o reino da misericórdia. Este é o reino da sabedoria ou o reino do ensinamento. Especialmente é o reino das almas que vivem em paz. As almas originais são os filhos de Buda. Os filhos de Buda se tornaram seres humanos verdadeiros. Os seres humanos verdadeiros possuem a espiritualidade. Os espíritos são poderes imortais. Os espíritos são forças imortais. Os espíritos são entidades reais. Os corpos físicos são as sombras dos espíritos. Isto é, vocês são os barcos que navegam abaixo o grande rio. O grande rio é o símbolo do curso das vidas. Cada qual navega rio abaixo como um pequeno barco. Portanto, você precisa de um barqueiro. Sem ter um próprio barqueiro, com certeza encalhará. O barqueiro é, na verdade, o seu coração. Se o seu coração comete um erro, o barco numa grande rocha se despedaçará. Assim, você precisa também de uma vara de bambu. Esta vara de bambu são as palavras da verdade. Ao descer uma forte correnteza, você precisa empunhá-la. Assim, conseguirá mudar o seu curso. As palavras da verdade significam o ensinamento de Buda. Buda se iluminou e proferiu as palavras da verdade. E o ensinamento de Buda se tornou uma mina de ouro. Esta mina de ouro sugere vários ensinamentos.
Esta é outra expressão da verdade de Buda, ela ilumina os seus dias. Ou, em outras palavras, são os frutos da misericórdia de Buda. Todos vocês, ouçam-me aqui e agora. Nunca se percam no caminho, agora e para sempre. A mão guia já foi acenada. Por favor, sigam esta alva mão e avancem sempre, sempre retos. Suas vidas não se limitam somente a este mundo. Elas possuem 3 aspectos: o passado, o presente e o futuro. Seus passados já se foram. Ainda assim, seus erros permanecerão em seus corações. Esta é a razão pela qual vocês devem compreender os outros e, quanto a si mesmos, devem refletir sobre suas ações. Vocês e os outros não são distintos. Ao contrário, ambos são filhos de Buda, irmãos e irmãs. De hora em diante, amem-se mutuamente, nutram-se mutuamente e é a hora de se perdoarem mutuamente. Esta é a lei eterna, que permeia o presente e o futuro. Sim, de fato, é a luz na noite de trevas. A noite de trevas deste mundo é inferno, e assim é também no outro mundo. Com a nossa descida a este mundo, o sol da verdade está programado para ascender. Agora estamos vendo o sol nascente. Ele lançará luz sobre o futuro para convidar os tristes ao reino búdico. Agora aqui eu comando. Não deverá haver conflito neste mundo, não deverá haver desconfiança neste mundo, não deverá haver crime neste mundo, não deverá haver mau espírito neste mundo, não deverá haver demônio no próximo mundo, somente o mundo ideal. A utopia deverá ser concretizada. Todas as pessoas amam uns aos outros, vivem em harmonia, acreditam uns nos outros. Eis o mundo da utopia. Todos nós podemos ser a luz de Bodhisattvas. Creiam que a luz é real, creiam que o amor é real, creiam que a verdade é real. São esses os fatos a serem transmitidos. Nós, a luz de Bodhisattvas, nos unimos. Juntos trabalhamos para mantermos o correto coração e vivermos em sintonia com as palavras de Buda. Aqui nós juramos assim fazer. Oração ao Senhor. Ó Senhor, Alcantare, fonte de todas as luzes, de todas as forças, de todas as sabedorias, de todos os amores. Dai-nos a luz, dai-nos a força, dai-nos a sabedoria, dai-nos o amor. Ó Senhor, nosso Pai, protegei a terra, planeta do amor. Protegei-nos de todos os males, dai-nos o futuro. Ó Senhor, muito obrigado por nos dar a luz, agradecemos de coração. Oração ao Espírito Guardião e ao Espírito Guia. Vós que estáis dentro da minha alma, fonte da minha vida, luz da minha esperança, base da minha sabedoria, escudo da coragem em mim. Vós que estáis bem no fundo da minha alma, ó Espírito Guardião, ó Espírito Guia. Ajudai-me no aprimoramento dia a dia, lapidai o meu coração dia a dia. Guardai-me de todos os males, concedendo-me uma boa inspiração, corrigindo o rumo da vida dia a dia. E para melhor vivência minha, guiai-me dia a dia. Muito obrigado. Prece da cura. Ó Senhor, Alcantare, sob vosso nome nada é impossível. Todos os espíritos do mal temem o Senhor. Diante da vossa luz, todos os focos de doenças só têm a desaparecer. Ó Senhor,
transformai a vossa luz em amor e curai as doenças. Em vós eu creio, ó onisciente, onipotente Senhor. Lamu, Tote, Renchar Crowd, Ofeles, Hermes, Gautama Siddhartha. Ó Elcantari, onisciente, onipotente Senhor, perdoai os nossos pecados, dai-nos a força, a coragem e a esperança para viver. Elcantari Healing. Elcantari Healing. Muito obrigado pela orientação. Ó Senhor, Elcantari, Mestre Ryu Hokawa, agradeço de coração pela grandiosa luz concedida. Ó Espírito Guardião e Espíritos Guias, muito obrigado pelas orientações. Essa foi a prática da oração de hoje. Quem quiser recitar as orações juntamente comigo, pode adquirir esse livro de oração, Palavras da Verdade Proferidas por Buda. Nesse livro de oração tem a oração Senhor, Espírito Guardião e Espírito Guia, e também o Sutra, As Palavras da Verdade Proferidas por Buda. E nesse livro aqui, que é o livro de discípulo, consta a prece da cura. Você pode também se tornar um discípulo e poder recitar essas orações. Quem tiver interesse, enviar uma mensagem no meu WhatsApp, o link fica aqui na descrição do vídeo. Falando sobre o tema de hoje, a verdade sobre a reencarnação e o destino, o fato é que a reencarnação ela existe. E antes da reencarnação existe a eternidade da alma. Primeiro existe a vida eterna, a alma como uma vida eterna. Quando o Sr. Elcantari criou a nossa alma, ele criou a alma de forma que essa alma tivesse uma vida eterna. E, após isso, foi definido um tempo de vida limitado no corpo físico. Há ambas essas características. Ao mesmo tempo em que a nossa alma tem uma vida eterna, o nosso corpo físico ele tem um período de tempo limitado aqui no plano físico. Eventualmente, a gente vai ter que retornar ao mundo celestial, a nossa verdadeira morada, e então voltarmos aqui após um tempo para sempre estar adquirindo novas experiências. A vontade de Deus, ela mantém a existência do ser humano. Se o corpo vive para sempre, se a gente vivesse aqui no plano físico por 300 anos, por exemplo, o que acontece? O aprendizado da alma ele ia ser menos dinâmico. Você não ia ter um aprendizado tão dinâmico como se você ficasse 80, 90, 100 anos, você voltasse ao outro mundo e retornasse aqui após, por exemplo, 300 anos. Porque quando você volta, a sociedade mudou já. Você pode adquirir novas experiências sendo uma nova pessoa. Se você ficasse 300 anos com a mesma mentalidade, você não ia conseguir aproveitar nem absorver novas experiências. Por isso que, após um tempo, a gente tem que retornar ao outro mundo, como viver na forma de alma,
novas experiências também no mundo espiritual e retornar aqui, desculpa, ao plano físico para que a gente consiga ter novas experiências. O Sr. Alcantara, ele inventou esse sistema como a maneira mais perfeita de alcançar a felicidade. E a gente vem aqui no plano físico para acumular uma série de experiências e aumentar o calibre da nossa alma. Você realmente enriquecer a sua mente com sabedoria, aprofundar a sua fé. Claro que muitas vezes nós somos testados dentro desse processo, mas isso faz parte da nossa jornada aqui no plano físico. É como se a gente fosse um personagem em um teatro. Você foi definido um papel para você e você tem que desempenhar esse papel, independente de qual papel seja homem, seja mulher, seja o tipo de profissão que você escolheu, a cidade que você nasceu, a família que você escolheu, foi definido um papel para você. E a gente vai ser avaliado no quão bem a gente consegue representar esse papel. Muitas vezes você pode se perguntar, por que a minha vida é assim ou por que existem sofrimentos e dificuldades na minha vida? A resposta é porque a vida é uma escola da alma e a gente está aqui sendo treinado nesse campo de aprimoramento, nessa escola da alma chamada vida. A gente vem aqui forjar, treinar, lapidar a nossa alma, e é exatamente por isso que a gente não vai ter só experiências felizes aqui no plano físico. A nossa vida, ela não é feita só de alegrias. Existem dificuldades, contratempos, sofrimentos aqui no plano físico, e isso faz parte da nossa existência, não tem como ser diferente. E ainda falando sobre a reencarnação, o que a gente faz no passado cria o presente, e o que a gente faz no presente cria o futuro. Se você deixou alguma pendência no passado, essa pendência que ficou no passado vai vir para o presente. E o que você faz hoje vai acabar indo para o futuro, e é dessa forma que a gente começa a evoluir a nossa alma. A gente não precisa viver uma vida perfeita. É importante que você viva cada vez melhor. Você busque viver uma vida melhor. E sempre plantando novas sementes, buscando o crescimento da sua alma. A reencarnação, ela representa uma teoria da felicidade, porque tudo que você faz aqui no plano físico, tudo que você aprende aqui no plano físico, você leva para a sua próxima vida. Você leva para a sua vida no outro mundo. Por isso, a importância de você valorizar o seu tempo, valorizar a sua vida, valorizar as suas atitudes, porque são essas ações que você tem que vão influenciar a sua vida agora, a sua vida no outro mundo e a sua próxima vida. Falando sobre a questão do karma, o karma ele faz parte da reencarnação. O mestre Okawa, ele conduziu no início da Rap Science uma mensagem espiritual do monge Nichiren. E ele explica um pouco mais sobre o karma. Ele conta uma história sobre um diretor de uma clínica psicológica que ele chegou à conclusão que, como sendo psicólogo, ele não podia fazer nada pelos pacientes, porque, na verdade, os pacientes dele não tiveram amor dos pais. E esse psicólogo se perguntava, eu não sendo os pais deles, não posso dar amor a eles de forma apropriada. Então, como que eu devo orientar essas pessoas, sendo que, na verdade, eu não posso dar o amor que eles tanto querem, que é o amor dos pais? E o Nichiren responde da seguinte forma, que a profissão do ser humano tem muito a ver com a alma dele. E por que essa pessoa, no caso, ela tem essa função de psicólogo hoje? Porque há cerca de 700 anos, numa vida passada, ele fundou uma religião não muito boa, na região da Itália, algo como uma alquimia. E ele extorquia dinheiro das pessoas utilizando essa alquimia. Na vida passada, ele acabou degenerando as pessoas. Ele, no caso, enganou pessoas. Nessa vida, então, ele fez o plano de vida dele
para ele conseguir resgatar esse karma de ter enganado alguém, ele veio fazer o oposto, que é, na verdade, curar as pessoas ou tratar as pessoas. Muitos dos pacientes dele foram vítimas na vida passada. E eles vêm, então, em encontro para conseguir balancear, para rebalancear esse karma. Muitos podem ter um forte rancor dele, porque foram enganados por esse alquimista, que hoje é o psicólogo, e agora eles querem ser tratados e eliminar esse rancor. E assim, no caso, que o karma, ele é equilibrado, você tem um resgate kármico. Esse psicólogo também está tentando eliminar o karma dele, tratando os pacientes, e os pacientes também estão tentando eliminar o rancor deles em relação ao psicólogo, recebendo o tratamento. Essa é uma forma do karma ser equilibrado. Existem duas maneiras de pagar pelo karma. Uma é nascer na mesma situação. Por exemplo, esse psicólogo, ele poderia, nessa vida, passar por uma situação em que ele fosse enganado, assim como ele enganou outras pessoas na vida passada. Ou ele nasce na posição contrária. Já que ele enganou pessoas, agora ele tem que tratar ou curar essas pessoas. É assim que você consegue equilibrar o seu karma. Uma outra analogia, uma história, tem uma pessoa que ela passou por muitas cirurgias no coração. E eram muitas mesmo. E ela ficou intrigada porque que ela passava por tantas cirurgias. E o mestre Okawa, ele conduziu uma leitura na alma dessa pessoa, e na vida passada ela foi alguém que cortou muitas pessoas. No mundo tiveram uma série de conflitos, por exemplo, na época medieval, e possivelmente pessoas foram cortadas, guerras de espada, coisas desse tipo, e elas acabaram sendo cortadas. E já que ela cortou pessoas, nessa vida ela acaba, no caso, sendo cortada na forma de uma cirurgia para conseguir reduzir esse remorso, equilibrar esse karma. Uma outra forma de equilibrar esse karma seria se tornar um cirurgião e dessa vez cortar pessoas, mas não para matá-las, mas sim para salvá-las. É assim que existe o plano de vida, e nesse caso, o nosso karma ele vai sendo equilibrado conforme a gente vive aqui no plano físico. O importante é você plantar boas sementes nesta vida, você saber escolher suas ações, suas palavras, seus pensamentos. Isso significa se aproximar de Deus, você ter atitudes que aproximem você de Deus, de Alcantara. Por isso, a importância do aprendizado, a importância do estudo, para que você consiga escolher pensamentos que aproximem você de Deus. Nós estamos aqui lapidando a nossa alma, passando por uma série de experiências, buscando eliminar os karmas negativos e criar karmas positivos. A palavra karma não significa algo negativo, ela é neutra. Agora, você pode, de acordo com o que você faz, plantar sementes de karma negativo ou karmas positivos. E a gente veio aqui para realmente balancear ambos. Você, de certa forma, você está colhendo karmas negativos, coisas que você fez na vida passada, que são inevitáveis, algo que você acabou cometendo, erros, e você tem que equilibrar, pode-se dizer, pagar por esses erros, e, ao mesmo tempo, você está criando novos karmas positivos para que você colha esses frutos no futuro. Nós não só pagamos o karma, nós também criamos tendências positivas para a nossa alma. Falando agora sobre o segundo tema de hoje, que é a questão do destino, como funciona o nosso destino? Você consegue mudar o seu destino? A resposta é sim. A explicação do mestre é bastante racional na questão do destino. É como se você imaginasse o seu destino sendo 100%. Metade, 50%, vai depender do seu esforço. O quanto você se esforçar vai levar o seu destino para algum lugar. Então, metade dele vai depender do seu esforço. 25%
é definido. É, por exemplo, o plano de vida, a sua personalidade, coisas que você não consegue mudar. E os restantes 25% são a influência espiritual que você recebe. Se você recebe influência espiritual de demônios, por exemplo, infalivelmente a sua vida vai tomar um rumo ruim, o seu destino. Agora, se você recebe influência do seu anjo da guarda, a sua vida vai melhorar no futuro. Por isso, 75% da sua vida você consegue controlar com o seu esforço e com boas influências espirituais. É dessa forma que você consegue mudar o seu destino. Agora, os 25%, que é o seu plano de vida, a sua personalidade, a cidade que você nasceu, seus pais, você não consegue mudar. Essa parte está definida. Agora, o resto não. Você consegue mudar. Por exemplo, tente imaginar o rio Amazonas. É como o percurso do rio é como se fosse o destino. Ele já está definido, aquele percurso. Você não consegue mudar aquilo, que representa esses 25%, o seu plano de vida. Você não consegue mudar o curso de um rio. Agora, se a gente for analisar o segundo fator, seria você dentro de um barco nesse rio. Você estando dentro do barco, você consegue mudar a direção dele, que é os 50% que você consegue mudar. Mesmo você estando em um certo rumo, em um certo fluxo, um certo percurso de rio, você consegue mudar a direção do barco nesse percurso. E se, por exemplo, a influência espiritual e a influência de outras pessoas, seria, por exemplo, um helicóptero que vem e consegue levar essa pessoa para outros locais desse rio, que é o terceiro fator do destino. A rota, em geral, já está mais ou menos definida, porém, há margem para mudanças. Então, é o esforço e as influências espirituais que você recebe, mais a influência de outras pessoas, que é a parte que tem essa margem de mudança em relação ao seu destino. O destino existe, sim, por causa do plano de vida. Mas isso não significa que existe um roteiro já definido. É só você olhar, por exemplo, a tendência da alma da pessoa, você já consegue entender para onde que ela está indo. Mas não significa que ela vai manter essa tendência para sempre. Ela pode mudar essa tendência. Para você conseguir fazer essa mudança, é necessário que você tenha um espírito de pesquisa, no sentido de você estar sempre aprendendo, você se conhecer, você conhecer, observar bem a si mesmo, observar as outras pessoas, identificar os seus pontos fracos, identificar os seus pontos fortes, as suas tendências e buscar se transformar. Quem faz esse esforço consegue mudar o destino. Se você vê uma tendência ruim sua, por exemplo, eu reclamo demais, você pode mudar essa tendência. Ou, eu quero tudo do meu jeito. Você consegue mudar essa tendência. Você pode estudar os livros do Mestre Okawa, você pode se conhecer conversando com alguém que você confia, com quem você possa se abrir e mostrar o que você pensa, sempre tendo a verdade, o ensinamento do Mestre como a base para as suas decisões. Resumindo o ensinamento de hoje em 4 pontos importantes. Primeiro, a gente falou sobre a reencarnação. A reencarnação é um mecanismo criado por Deus para que as pessoas possam ser felizes. De forma alguma, a reencarnação ela é um mecanismo de punição das pessoas. A reencarnação, na verdade, é um sistema de sempre dar uma nova chance para as pessoas, de limitar a vida no plano físico, mantendo a eternidade da alma. E é um mecanismo racional, criado por Deus, criado pelo Sr. Alcantara, para que as pessoas possam evoluir constantemente. Segundo ponto, 2 maneiras de pagar o karma. A primeira é nascer numa situação igual ou nascer em uma situação oposta, como o exemplo da cirurgia. Uma pessoa que cortou pessoas no passado para matá-las numa guerra. Nessa vida, ela pode sofrer o mesmo que ela fez, que é ser cortada.
como, por exemplo, ser submetido a cirurgias. Ou pode nascer como uma pessoa que escolhe a profissão de ser um cirurgião, para cortar pessoas, agora para salvá-las. Essa é uma explicação da forma como o karma pode ser equilibrado. Falando sobre o destino, resumindo ele 100%, 50% do destino é seu esforço, metade. 25% é a influência de seres espirituais e outras pessoas. Qual tipo de ser espiritual que você está conectado? Mau espírito, o seu anjo da guarda, vai depender do seu aprimoramento espiritual e também a influência que você recebe de outras pessoas. E os últimos 25% é o seu plano de vida, a sua personalidade que está definida. O destino existe, porém ele pode ser mudado. Quarto e último ponto, dicas para controlar e mudar o seu destino. Observar a si e as outras pessoas. Ver quais são as tendências da sua alma, os seus vícios, seus pontos fortes, seus pontos fracos, e buscar então mudar, identificar e mudar essas tendências. E sempre buscar se mudar. Não ficar esperando, não, que o ambiente mude. Não ficar esperando que as coisas melhorem. Vai lá você, haja, entre em ação e comece você mesmo a mudar. É assim que você consegue influenciar e mudar o seu destino. Esse foi o tema de hoje, a verdade sobre a reencarnação e o destino. Quem tiver mais interesse sobre esse tema, sugiro a leitura do livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual. É um livro no qual é como se fosse um manual muito simples que explica tudo sobre o outro mundo. Sugiro a leitura desse livro. Então, agradeço a sua participação, tenha uma ótima noite e um abraço.